Graça e paz, meus amados irmãos. Como é que vocês passaram? Com chuva? Ô Tony, quantos anos de casado você fez, Tony? 25. Hoje? Faz 25 anos que a Vera atura você? Só pela graça, Tony. Hoje em dia, casamento está demorando pouco. 25 anos é realmente já um tempo bem considerável para os casamentos de hoje. Então, agradecemos a Deus, Tony, porque foi só Ele para fazer esse casamento funcionar. Não é verdade, Vera? Fala a verdade. É verdade. A glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos andando devagarzinho no Salmo 91. Nós estivemos no Salmo 118, depois passamos pelo Salmo 110 e agora estamos no Salmo 91. Todos estes salmos são chamados de salmos messiânicos. O que é um salmo messiânico? É um cântico, é um salmo, é uma poesia revelando e anunciando a pessoa do Messias. O Messias é aquele que era esperado. Então, eles estão vendo do passado para o futuro que havia de acontecer. É diferente de nós. Nós vemos já do fato acontecido, não o que ia acontecer. E o Salmo 91 é um salmo muito lindo. Ele tem sido usado muitas vezes até para guardar as casas. Tem muita gente supersticiosa que abre no livro do Salmo para fazer o Salmo 91. Você chega lá, a página está amarela, né? Não é para isso, mas é um salmo realmente que ele fala de toda a obra de Deus revelada em Cristo e de Cristo para conosco. Então, o Salmo, a gente vai usar muito textos aqui na nossa... Eu vou dando os textos, você vai colocando o Salmo 91, começando com o versículo 1. O pastor Eric está querendo ir ali nos ajudar, então ele pode me ajudar aí, porque a gente pode ler junto, pode ser. O que habita, aquele, uma versão diz aquele, mas o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Muitas vezes esse salmo é tido como se fosse uma coisa para nós, assim, à parte. Mas tudo que Deus tem para nós é em Cristo. Deus tinha tudo para nós em Adão. Quando Adão caiu, nós caímos com Adão. Agora Ele tem tudo para nós em Cristo. Isso que nós temos que ter isso em mente. Se estamos em Cristo, estamos no esconderijo do Altíssimo. Se estamos nele, em Cristo, nós estamos exatamente escondidos com Cristo em Deus. Nossa morada não é mais uma casa na rua tal ou qual. Nós aqui nesse mundo somos peregrinos, passageiros. Quem somos peregrinos? Os que estão em Cristo. A nossa pátria não está aqui. Isso aqui é uma passagem.
Este salmo provavelmente, com muita a possibilidade, foi escrito por Moisés. E ele escreveu este salmo quando estaria passando pelo deserto, e logo depois que o Senhor havia dado a ele as informações da construção do tabernáculo, com todos aqueles elementos, e que seria uma espécie de tratamento de Deus conosco, provisoriamente, com o povo dele provisoriamente, apontando para Cristo. Então ele está falando que a habitação no esconderijo do Altíssimo, o Santo dos Santos, nós já falamos isso aqui, o Santíssimo Lugar, dentro do conceito do tabernáculo, que seria um local onde é um formato de cruz da entrada, descansa à sombra do Onipotente. Há um descanso na vida daquele que encontrou-se com Jesus. Não estou falando daquele que está numa igreja ou num sistema, mas aquele que encontrou-se com Jesus tem descanso. Ele disse: vinde a mim todos os cansados, todos sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, este salmo, ele é um salmo que estava apontando para esse descanso que nós íamos ter em Cristo, que nós temos em Cristo. O verso 2. Vamos ver o verso 2. Ó, que interessante. Diz ao Senhor, a Javé, quando essas letras estiverem todas grandes nesta versão que é atualizada, é Javé. Javé sempre está referindo-se a uma das pessoas da Trindade. A Trindade tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que você diz, Glênio, que Javé está se referindo a uma das pessoas da Trindade, especificamente o Senhor? Porque o Novo Testamento vai interpretar assim: o eu sou. Jesus, ele disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão, eu sou a luz. Ele usou muitas expressões do eu sou. O eu sou é o Senhor Jesus que veio, se encarnou, que Cristo se encarnou em Jesus, e ele diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte. Refúgio é contra a tempestade, baluarte contra os adversários, contra os exércitos que vêm. Deus meu, em quem eu já falei sobre esse aspecto, de em que a expressão em quem eu confio, a ideia maior, mais precisa é em aquele que me deu fé para crer, aquele que me deu condições para crer, porque a Bíblia se interpreta com a Bíblia, e nós não nascemos com fé, nós nascemos incrédulos, e ganhamos fé dada por Cristo. Ele é o autor e ele é o executivo ou o consumador da fé, em quem eu ganhei fé para confiar. Aí depois no verso 3 ele diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E aqui nós vamos parar. E eu sei que vai demorar um tempo. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Esse assunto requer um pouco de cuidado. E a gente vai tentar andar com cautela, mas andar nesse projeto do que significa o laço do passarinheiro. Quantos aqui conhecem Arapuca? Arapuca. Tem um bocado de gente que conhece no mato Arapuca, né? Quando eu era menino, lá no interior do Piauí, não, de Barbacena, eu fazia Arapuca para prender juriti, codorna. Naquele tempo não havia Ibama, e não havia essa questão que é mais hoje séria. Então a gente fazia as asa brancas para fazer com arroz, uma delícia. Então a gente fazia umas arapucas com paus, você corta os pauzinhos e vai montando a base da arapuca e vai fazendo assim, até que ela fica bem levantada. Você põe uma forquilha e mete uma varitazinha ali, e enfia. Quando o bichinho vai e pisa ali, ela cai em cima dele. Tá? Esta é a atitude do passarinheiro. Ele quer prender o animalzinho. Então, o primeiro passarinheiro, o primeiro arapuqueiro da história da humanidade é um senhor chamado Nimrod. Era o caçador. Ele aprisionou e aprisiona até hoje dentro de um sistema que nós vamos dar uma olhadinha nesse texto. Mas antes eu queria pegar o Salmo 124, 7, que foi o último texto que nós vimos há 2 domingos atrás. É o Salmo 124, 7. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Quebrou o laço e nós nos vimos livres. Mas para entender que nós hoje não temos mais laço, é preciso que a gente entenda que laços são estes. De onde vêm estes laços que prendem? Na culpa, no medo, na vergonha, no mérito. O laço desse caçador histórico, e eu queria que você pusesse o texto de Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10, a partir do versículo 8. Amanhã deve chegar meus óculos novos, eu posso melhor, eu estou com um problema e estou enxergando ruim, não vejo, só vejo uma massa de gente assim. De modo que eu acho que eu vou continuar com esses óculos para pregar, porque assim eu não vejo a cara das pessoas. Vamos ver aí a leitura desse texto. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Cuxi, ele é filho de Cão. É um filho de Cão. Cão é um dos filhos de Noé. É aquele filho de Noé que expôs a vergonha do pai. O texto bíblico é muito sutil nessa afirmação. Há alguns estudiosos que levam essa questão para
coisa mais profunda, dizendo que ali Cão abusou do seu pai. E essa é uma cultura que existe no mundo. E se você viu o jornal, a Folha de Londrina de hoje, está mostrando o crescimento vertiginoso dos abusos de mulheres no Brasil e em outros países do mundo, que isso faz parte desta cultura. Este Cão, tudo indica, e nós estamos caminhando numa pesquisa sobre ele, que foi poderoso na terra, e essa palavra, ela vem da família de Caim, que possivelmente ele fosse casado com uma filha de Caim. E que essa é uma cultura de guerras, de armas, de agressões, de ferimentos tanto físicos quanto ferimentos psicológicos nas pessoas. Esse Cush, ele teve 5 filhos que estão na genealogia direta, e depois salta para esse Nimrod, que é o 6º filho. Quando você encontrar 6 na Bíblia, você já sabe que esse número está se referindo ao homem e ao sistema do homem. O logaritmo que tem como base a Babilônia é o logaritmo 6. E a base de todo o projeto babilônico do mundo é a base 6. Você vai para um código de barras, você vai encontrar ali a base 6, que é a base do humanismo, da teomanização do homem, ou seja, o homem ser tratado como Deus. Esta é a linguagem da serpente. E isto vem de uma desordem, passou pela família de Caim e entra na família de Cão e passa por Cush. Esse Cush teve um filho chamado Nimrod. Esse nome significa rebelião. É um princípio de rebeldia, que é uma das características do pecado, a rebeldia. Nenhuma criança nasce obediente, ela nasce rebelde, ela nasce caótica, ela nasce mentirosa. Isso faz parte do princípio adâmico, do pecado original. E esse Nimrod, está aí como o nome, começou a ser poderoso na terra. Olha que palavra interessante. Essa palavra aparece lá nos descendentes de Caim. E tem umas 3 palavras que elas se cruzam da descendência de Caim para a descendência de Cush, ou de Cão. E ele, poderoso, importante. Eu já falei aqui que hoje existe uma palavra muito forte para as mulheres, é o empoderamento. A mulher tem que vestir tal roupa para ficar poderosa, usar tal grife para ser poderosa, para ser poderosa. Enquanto que o Todo-Poderoso, aquele que está no Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele se encolhe, se rebaixa e fica de cócoras e lava pé. Nós somos caçadores de altares, queremos subir em pódios para sermos vistos, e isto é exatamente a diferença entre a religião e o evangelho. Então, este camarada começou a ser poderoso na terra. Agora veja o verso seguinte. O verso seguinte. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Essa é outra palavra, valente, que vem lá dos cainitas. Valente caçador diante do Senhor. O que se caça diante do Senhor?
Nós vamos caminhar, isso vai ser longo. Nós vamos encontrar os caçadores diante do Senhor em toda a Bíblia. Caçador começa com Caim, que caçou o seu irmão, levou para o campo e matou o seu irmão. Ele é um caçador, ele não é pastor. E a diferença entre caçador e pastor: Abel era pastor, Caim é caçador. E toda pessoa que usa pessoas são caçadores, que querem levar proveito. Então, existe aqui a questão que diz que ele foi valente caçador diante do Senhor. O que se vai caçar diante do Senhor? Lá no livro de Apocalipse vai mostrar depois, e isso mais adiante, só estou dando aqui, que se caçam almas, vidas preciosas de Deus. Se negociam estas vidas. Se tenta roubar as pessoas da sua integridade diante de Deus. E diz que como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, ele era único. E ele estabeleceu, agora veja o versículo 10, meus irmãos queridos em Jesus Cristo, vejam esse versículo 10 que é um enigma. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Você entendeu alguma coisa? Você entendeu? O princípio do seu reino, o princípio do reino de Nimrod, foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. São o nome de cidades. Mas o que essas cidades têm a ver com o princípio do seu reino? Aí você tem que pensar os significados. Porque na Bíblia, os nomes têm significados. E os significados vão trazer as pistas onde estão os problemas. Por exemplo, Nimrod significa rebelião. Babel significa o quê? Preste bem atenção. Confusão por mistura. Não é simplesmente confusão. É confusão por mistura. Qual foi a mistura? A mistura do casamento entre as filhas, os filhos de Deus com as filhas dos homens. Aí já começa uma grande dificuldade de interpretação. Nós temos Daniken, era os deuses astronautas, que escreveu um livro famoso na década de 70, que diz que os ETs vieram na Terra e casaram com as filhas dos homens. Eram os filhos de Deus, esses ETs. Outros dizem que são os Nefilins, são figuras angélicas que cruzaram, os anjos cruzaram com as mulheres. Aí já começa a confusão, que a gente não sabe como é que foi bem o negócio. Na minha visão, limitadésima, foram os filhos de Caim, as filhas de Caim que se casaram com os filhos de Sete. Só que aqueles cainitas, eles estavam possuídos por Satanás, já porque a Bíblia diz que Caim era do maligno. Havia uma espécie de possessão naquela família. Se você ler o capítulo 4 de Gênesis, você vai verificar que é uma família amaldiçoada. Não é uma família abençoada, como a família de Abraão, que traz não só bênção para ele, mas para todas as famílias da terra. Naquela família havia uma maldição. E essa maldição, então, por casamento, mistura virou a confusão de Babel. Babel é
a confusão babilônica. A palavra seguinte diz erek, que significa longa. É uma rebeldia. Agora vamos ver. Nimrod significa rebelião. Babel, confusão por mistura. Erek, longa. Vai levar tempo para essa confusão se manifestar. Vai ser por muito tempo. Nós estamos aqui depois do dilúvio. Deus já desmanchou uma geração de 2000 anos. Agora nós temos aqui Erek, longa, Acade. O que significa a palavra Acade? Sutil. Não é uma confusão por preto e branco. Não. É uma confusão semelhante, sutil, parecido. O princípio do seu reino, do reino da rebeldia, é uma confusão por mistura, longa, sutil, a Calné. Depois Calné, você vai no Google, põe Calné, aí vai aparecer assim, Fortaleza de Anu. A Judite já está procurando ali no Google dela. Fortaleza de Anu. Fortaleza de Anu. Anu. Você diz assim, Anu é um pássaro preto. Esse pássaro preto recebeu esse nome porque ele é preto. E o Anu é o deus das trevas. Até a fortaleza dos deuses das trevas. Das trevas do pecado. Então ele diz assim, o princípio do seu reino foi Babel, ou seja, o princípio do seu reino da rebeldia é uma confusão por mistura, longa, sutil, até a fortaleza de Anu, na terra de Siná. Siná é Babilônia, Mesopotâmia. Onde estão hoje Irã, Iraque, Kurdistão, aqueles países. Falei no nome dos curdos, onde estão grandes segredos deste caso. A recente 2000 e pouco foi descoberta um grande TEL. TEL é uma pesquisa de arqueologia de Gebeltec, onde estão certos mistérios, viu? Certos mistérios dos quais nós conhecemos muito pouco. Muito pouco. Eles estão meio a cabelo arrepiado sobre o que está acontecendo lá. Essa novela que foi feita para lá, do Salve Jorge, é Salve Jorge? E que o pastor escreveu, quem vai salvar o Jorge? Tem um fator por trás, um fator mundial a respeito da Turquia, que é um dos pontos do norte, do leste, do Oriente, do leste do Éden, onde tem muitas informações para levar ao laço. O laço que vai pegar muita gente. As pessoas não entendem, aí ficam vendo certos filmes, certas novelas, e sendo costurado por este humanismo asfixiante que desvaloriza a mulher, usa a mulher como objeto, porque Satanás é contra a mulher. Há uma guerra de Satanás, e foi Deus que colocou essa guerra, porque ele sabe que do ventre da mulher iria nascer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E tem uma história aí de
meritocracia, de valor, de pódio que está por trás desse negócio. De elite, de gente de comando, de pessoas importantes, que está por trás dessa governabilidade. Isto tem uma característica que vai se misturar com o povo de Deus. O povo foi tirado e Moisés estava olhando o invisível, porque a Bíblia diz que Moisés, vamos dar uma lida nesse texto, Hebreus capítulo 11, verso 27, se for Moisés realmente quem escreveu este salmo, ele estava vendo isto que ia acontecer. Hebreus 11, 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Você está vendo? Ele não ficou amedrontado com o faraó, com o governante deste mundo, naquela época ou no Egito, com o Kaiser, que vai surgir posteriormente como o grande governante mundial, que é o anticristo. Ele não ficou amedrontado, ele abandonou o Egito, abandonou o sistema, abandonou a franco-maçonaria. Gente, é de arrepiar os cabelos quando você vai estudar a Torre de Babel e descobre que a Torre de Babel, ela não foi feita com pedra, mas com argamassa e betume. E a mesma palavra para betume na Bíblia é a mesma palavra para redenção. Eles misturaram coisas que é feita pelo próprio homem, não uma pedra, mas um tijolo feito pelo homem, com a redenção que é feita por Cristo, só por Cristo. Misturaram. Vocês se lembram que a arca era de betume por dentro e por fora? Porque a arca é um tipo de Cristo, que só Ele pode trazer redenção. E agora se tenta fazer redenção por meio do humanismo clássico, filosófico, inteligente, o homem pelo homem. Isso é escravização da pessoa. E ele diz que ele deixou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés tinha um binóculo tão bom olhando para Jesus Cristo, que ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Onipotente. Ele não tem medo de terrores noturnos, nem de setas que voem de dia. E nós, quando entrarmos nesse negócio de terror noturno, meu irmãozinho, Deus está me mostrando cada coisa da dona Lilith, que está acabando com a juventude de hoje. Só que a gente está numa bolha. Nós não entendemos o que está acontecendo na internet, o que está acontecendo dentro dos filmes, essa pornografia terrível que está acontecendo hoje, matando, acabando com a simplicidade da pessoa e a alma, e dividindo as pessoas. Gente viciada em pornografia, porque não sabe como sair desse troço. Isso acabando lares, acabando vidas, abusos, pais, até coisas que eram impossíveis, índios abusando de crianças. Índio que não tinha abuso sexual, agora está tendo. É um negócio tremendo. Mas esse negócio do laço que vai amarrando, você quer ver? Vamos pegar aí Josué 23, 12 e 13. O povo agora tinha saído do Egito, agora entrou
passou aqueles 40 anos, entrou na terra prometida e Josué está aqui arrumando o povo e ele está dizendo ao povo algumas coisas. Vamos começar 12 a 23 de Josué. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante destas nações, ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e com elas convosco, e elas convosco, sabei certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Meu Deus do céu, olha bem o que o Senhor está dizendo. Volta lá no versículo 12. Porque se dele é o Senhor, se você dele vos desviardes, se você se desviar de olhar para o Senhor, e vos apegardes ao restante dessas nações. Quais são as nações? Os amorreus, os perizeus, os heteus, os filisteus, Deus, e Jezeus, e voseus, e essa confusão toda, e o restante dessas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes. Mistura, confusão por mistura, casamento misto, casamento de filho de Deus com filho do diabo. Isso aqui não significa casamento de católico com protestante, não. Porque na igreja católica há muita gente salva, e na igreja protestante há muita gente perdida, e vice-versa. Não vão confundir gato com lebre. Não confunda a igreja com Jesus Cristo. É filho de um e filho do outro, é filho de Caim, filho de Sete. Não confunda a Bíblia, por favor. Eu tenho uma carta de uma bela discípula de Jesus Cristo, lá de Cascavel, que eu vou ler para vocês uma hora dessa. Hoje não, porque não dá tempo. Mas olha, me deixou para glorificar essas mulheres que estão doidas para casar e que ficam caçando aí qualquer rede que achar, qualquer peixe que achar. Essa menina está me dizendo coisas que são maravilha do céu. Ó, se desviardes e vos apegardes ao restante dessas nações ainda em vosso meio, e com elas vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco. Presta atenção ao verso seguinte. Sabei, como é? Quando vir certamente, o negócio é pesado. Certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço do passarinheiro, viu? E rede, e açoites nas vossas ilharcas, viu? Açoite nas vossas ilharcas. E espinhos nos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Gente do céu, lembre-se das 10 tribos do povo de Israel para onde foram. Escafedeu-se. Estão sofrendo até hoje as consequências. Estão na China, estão lá no meio dos curdos, estão na Turquia, estão no Japão, estão na Etiópia, estão no Brasil. Depois você... o Ivo me deu um livro sobre a origem dos judeus no Brasil. É uma coisa impressionante. Muito bem, muito bem. Mistura para ver o que dá. Você sabe o que está acontecendo na Europa hoje? Casamento de homem com cachorro. Oficializado. Zoofilia.
Não se escandalizem, porque vem mais. Esse é o sistema do mundo. Esse é o sistema da liberalidade, da libertinagem, dos abusos. Tramita na Câmara para que a criança, aqui no Brasil, para que a criança tenha liberdade sexual aos 5 anos de idade. Hã? Não ouvi. Não, que calada, estava em pleno dia. Isso aí não é mais noturno, não. Não é a peste que vê, é a peste que anda no meio-dia. Não estou falando aqui de terror noturno mais, não. É peste que vem no meio-dia. Doutora Damares de quê? Como é que chama aquela... Damares de quê? Silva. Alves Silva. Da Silva. Vá lá no Google e entre no YouTube. Damares Silva. Está sendo perseguida, feito cobra. Estão pegando a mulher de todo jeito. Porque ela é uma cristã que resolveu botar a boca do trombone. O que está acontecendo dentro do governo brasileiro. Não estou falando que é o lugar mais estranho do mundo. Ia dizer um aqui, mas não. Eu não sei. Não sei. Gente, deixa eu pegar mais uma coisinha para hoje. Eu prometo que depois que eu voltar de parte do Paraguai, nós vamos continuar esse negócio aqui. O Paraguai não aceitou as urnas, não, viu? As urnas eletrônicas. Ele não aceitou. Nenhum país sério usa urnas eletrônicas. O Paraguai não aceitou as urnas eletrônicas mandadas pelo Brasil. Por quê? O sistema falsifica. Você e eu elegemos o que eles querem que seja eleito. Não pense que democracia foi inventada por Clístenes e Péricles, 500 anos antes de Cristo, para mover a governabilidade do anticristo. Estude história, por favor, e não seja idiota. Para ter que um pastor ficar gritando coisas que o povo não... Está todo mundo dormindo em berço esplêndido. É por isso que puseram esse negócio no Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido. Um povo que não sabe nem pensar. Agora eu queria que você lesse no livro ainda no livro... Vamos ver aqui. No livro de Juízes, capítulo 8... Eu quero ler o primeiro verso 22 de Juízes 8. Gideão recebeu... ele recebeu uma proposta. Vamos ver, lê lá, meu filho. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Foi a primeira proposta de uma realeza para Israel. Gideão, você nos livrou das mãos dos midianitas. Então, domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. E Gideão disse: não. Deus é que vai dirigir a nossa vida. Aí você diz assim: que homem sábio. Mas vamos para o verso 27 agora. Ó, eu estou cortando os textos porque senão a gente não gasta muito tempo. Pode ler.
Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Eu só vou contar ligeiramente o caso para vocês entenderem o que eu estou querendo de chegar. Gideão foi um homem de Deus. Ele obedeceu e venceu os midianitas de um modo fantástico. Eram dos 120 mil. O exército dele era 300 contra 120 mil. Você imagina? Quando ele chamou o povo de Israel, apareceram 31 mil. E aí foram diminuindo, só ficaram 300. E ele venceu usando uma estratégia dada por Deus. E ele então agora, eles quiseram: Gideão, você vai ser o nosso rei, você vai dominar sobre nós. Ele disse: não. Mas ele pegou, e aí é que eu quero, depois você vai ler esse texto com cuidado, ele pegou as meia-luas que estavam no pescoço dos camelos e as arrecadas e os brincos de meia-lua. O que tem meia-lua? O que tem meia-lua? Vocês nunca viram meia-lua? Preste atenção na meia-lua, é a dona Lilith, é a deusa da noite, que não tem luz própria, mas é a deusa da confusão, da serpente. Pegou as meias-luas, sabe quantos quilos deu? Cerca de 30 quilos, e ele fez uma estola sacerdotal. Estola sacerdotal, só quem podia usar era o sumo sacerdote da família de Arão. Mistura. É isso aqui. Eu vou fazer o que eu acho que devo fazer, quando Deus diz: não é como você acha, é como eu determino. Eu sou soberano. E todo Israel se prostituiu ali, após a estola que ele fez. E a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Quando você chegar no capítulo 9, você vai encontrar um dos filhos de Gideão matando 70 filhos dele para ser rei. Vira a questão da perseguição do laço, de querer um passar na frente do outro, e tirar, e dividir, e repartir, e criar grupinho aqui, grupinho ali, poder aqui, poder ali. Por quê? Porque eu preciso ser o rei. Como é que se chama esse laço? O laço da casa de Anu. Da fortaleza de Anu, você é o homem especial. Você é o líder. Você é o executivo. Quem é o boss aqui nesse negócio? Eu sei quem é o bossal. Agora, quem é o senhor aqui desse negócio? É aí que está o problema. Entendeu o que é o laço? A mistura da idolatria com o mérito, e aí vem a confusão. Mas ele diz assim: ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele te livrará desta confusão, meu irmãozinho, e vai te dar uma serenidade de que você é aceito incondicionalmente pela graça de Deus. Você não vai precisar levar uma carteira de identidade ou um título de que você é fulano de tal. Quem é você? Eu não sou um dos vigilantes do cosmos. Eu sou filho do Deus Altíssimo, amado por Ele.
Quem lhe deu essa credencial? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Cobriu-me com o seu manto de justiça. Lá em Recife, estou para pregar no teatro. Chega o rapazinho muito delicado, vai fazer a apresentação. Aqui está o pastor. Aí chegou para mim e disse: Pastor Glênio, como é que eu vou lhe apresentar? Meu nome é Glênio Fonseca Paranaguá. Sim, eu sei. Mas quais são os seus cursos? Eu disse: eu não sou Rio. Quem tem curso é Rio. Não, mas quais são os seus títulos? Eu digo: eu não jogo na bolsa de valores. E aí fui brincando com ele e ele foi... Mas como é que eu vou lhe apresentar? Glênio Fonseca Paranaguá. Não, mas isso só não dá. Aí eu disse: o que não dá? Eu ser Glênio? Eu sei que não é um nome muito bonito, mas foi o nome que meu pai me deu. Vai ficar para sempre. Até que eu ganhe a pedrinha branca com outro nome lá, vai ser. A outra eu não sei, deve ser Renato. Agora, por enquanto é Glênio. Aí ele disse assim: não, mas o senhor me diz mais, para eu poder dizer. Eu digo assim: diga, menino de recado de Jesus Cristo. Pronto? Aí ele foi lá na frente, todo sem jeito, e disse assim: queridos, aqui está Glênio Fonseca Paranaguá, porque diz: tira pastor do meio, tira título, tira tudo. Glênio, ele disse que ele é menino de recado. Isso, a gente gosta de coisas que nos deem. Quem é você? Outro dia eu vi um assim: reverendo, professor, doutor. Eu digo: mas quanta porcaria para um sujeito todo. Reverendo, professor, doutor. Gente, qual foi o título de Jesus? Carpinteiro. Carpinteiro. Eu vou terminar, gente, porque o laço do passarinheiro está amarrando muita gente. E eu quero ser livre desse negócio. Eu tenho 5 coisas aqui para livrar do laço do passarinheiro. Mas vai ser para a próxima vez. Sabe por quê? Porque o sistema não permite a gente passar do horário. É por isso que eu estou dizendo que os meus óculos estando assim, eu não vejo a cara daqueles que estão olhando no relógio. Tem gente que olha no relógio, tem uns que até sacodem assim, para ver se está funcionando. Paulo não dava importância para isso, não deixava o sujeito cair do lado, quebrava o pescoço, e ele ia lá e orava e dava a vida. Mas hoje tem muita pressa, a gente fica 2 horas assistindo. Quanto é que foi o Brasil hoje? 1-1? 2-2? Assiste, aí vibra. É capaz de assistir um filme de 3 horas, vibra. Mas se o tempo passado da hora, fica... Hoje ainda bem que essa moça chegou para mim e disse assim: eu podia ficar hoje a manhã todinha aqui ouvindo a palavra de Deus. Mas isso é Maria. Marta não gosta disso, não. Marta tem que trabalhar. E vai ver Fantástico, que é mais fantástico. Mas a gente está aqui para a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é um momento que a gente lembra bem aquele ato de libertação dessa laço do passarinheiro. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo,
Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.